Estamos aqui no SanityCast, fazendo a primeira abertura hoje, a temporada 1, episódio 1, com um convidado muito especial. Ele é uma referência no mundo, na parte de carnes, de gastronomia. Ele é descendente de uma família de açougueiros, que começou aí os seus negócios em 1830 e chegou ao Brasil ainda criança, com 10 anos, e junto com seus pais, e construiu um grande império. Istvan, seja bem-vindo. Istvan Wessel. Muito obrigado. Império é uma outra coisa, mas a gente procura realmente fazer as coisas com qualidade para que as gerações futuras se entusiasmem com esse negócio, tanto quanto eu me entusiasmei e que meus filhos se entusiasmaram prosseguindo essa tarefa aí. Muito bom, muito bom. Obrigado. Temos aqui também o Daniel, meu sócio, meu amigo, e hoje o nosso CEO. Olá, Istvan. Eu preciso de apresentação, mas o Istvan dispensa apresentações, né? Inclusive, eu admiro muito a tua história, o seu trabalho, e uma das coisas mais interessantes que tem na história do Istvan e da família é a questão da inovação, né? De sempre estar buscando, nunca ficar parado, né? Minha avó falava de tempo, né? Que tem a ver com isso. Ela falava que quem perde tempo, perde vida. Porque a vida é um conjunto de horas e dias e tempo, em geral. Então, não se pode perder tempo. Inclusive, citando um pouquinho o livro que está agora em vogue, né? Você, seu pai, seu irmão, vocês inovaram muito aqui, né? Trouxeram muitas coisas novas para a carne, né? Tem a questão do carpaccio, né? Deixando 21 dias a 0 graus. E o hambúrguer também, né? Que hoje é o carro-chefe da Wessel, né? Da Wessel e do Brasil, né? Porque hoje em dia você tem hamburgueria em qualquer município do Brasil, seja de milhões, milhares ou de centenas de habitantes. A gente realmente, Daniel, se eu for falar de alguma coisa que marcou sempre a nossa existência como empresa, sempre foram as inovações. Até ontem ainda dei uma palestra para um grupo de franqueados do Netão, do hambúrguer, do Bom Bife, sabe? E eu olhei para a plateia e tinha umas 60 pessoas, falei, deixa eu ver, acho que não tem ninguém de antes de 1980 aqui. Então, portanto, todos que estão aqui nasceram pós-carpaccio, né? Porque o carpaccio eu lancei no Brasil em 1980, que era uma coisa até inusitada, e meu pai quase me falou, você tá louco? Como é que você vai vender carne crua para um público que come carne bem passada? Em 1980 não existia ao ponto e muito menos mal passado. Toda a carne era bem passada, tem uma razão para isso, a carne era muito mais dura, então você num cozimento na brasa mais lento, você acabava dando tempo para a carne para amaciar um pouco. Então, nos anos 80, se você fosse numa hamburgueria não tinha hamburgueria, que essa é uma outra história que depois eu vou contar, mas as lanchonetes, e tinha o Chico Hambúrguer, tinha o Joaquins que tem até agora, tinha o New Dog aqui em São Paulo que tem até agora. Se alguém recebesse um hambúrguer mordendo via cor-de-rosa por dentro, devolvia. E hoje é o contrário, se não está cor-de-rosa ou vermelho, que devolve, né? Então, nessa época... É um crime comer. Não, são hábitos que vão mudando ao longo do tempo. E quando eu lancei o carpaccio em 80, meu pai falou, não, você está louco, né? Aí eu falei, olha, qual que é o nosso risco? A minha análise sempre é pensar em qual é o risco. Qual é o risco financeiro? Tive que comprar algum maquinário que investir? Não. Tive que comprar alguma embalagem? Não. Então, qual que era o meu risco no carpaccio? Era nada. Nós tínhamos na loja uma máquina de cortar frios, e a gente cortava o carpaccio como se corta presunto. Então, você chega na padaria e fala, eu quero 100 gramas de presunto, e naquela época vinha o pessoal lá, depois que eu lancei o carpaccio, e pedia 100 gramas de carpaccio. A gente cortava na máquina de frios e colocava um celofane entre cada fatia e punha dentro de uma caixinha. Naquela época era uma coisa redonda de isopor, usado mais para lanche do que para qualquer outra coisa. E é assim que o carpaccio começou. Vendendo no baú, nós tínhamos 4 lojas, e eu vendendo, cortando o carpaccio lá. E tem uma curiosidade com o carpaccio. Eu comecei a usar para fazer o carpaccio, quer dizer, quando eu pensei em fazer o carpaccio, eu fiquei pensando qual é o corte de carne que daria o melhor resultado para comer cru, com maciez, com textura. E pode parecer um negócio meio besta,
Mas um carpaccio tem 1 milímetro de espessura. E a hora que você muda de carne, você percebe na hora. Você faz um teste cego, eu vou dizer, dos 2 carpaccios, você percebe na hora. Então, com um bife, uma fatiazinha de 1 milímetro... Você percebe a diferença você entre um lagarto e um... ou um orro de bife, que é o que nós fazemos, que é o bife, a gente chama de bife ancho, que bife ancho todo mundo conhece. Fala em orro de bife, a metade já não sabe o que é, então não compra. Então você fala orro de bife, na verdade é o miolo do bife ancho, que é chamado de orro de bife. E, de fato, eu desenvolvi uma maneira de congelar, porque você sabe, você vai comer cru, não pode ter uma mancha escura, tem uma série de coisas diferentes de você. Se você comprar uma picanha e tem alguma mancha por causa da embalagem, que às vezes a mancha escura, você sabe, não quer dizer nada. Sim. Ele pode querer dizer e pode não querer dizer nada. Se você embala uma carne no vácuo, dali a meia hora, fica escuro. Você fala, não, mas como vai para a grelha? Então não tem tanto problema. Agora, quando você come uma carne crua, você quer ver aquele negócio vermelhinho, regular, sem nenhuma dúvida, antes de colocar os temperos e levar para a boca. Se tiver origem, né? Qualidade, se for péssimo, né? Se for qualquer carpaccio... as pessoas não comem. Se você abre um pacote de carpaccio, esse fim de semana fui dar uma olhada nos supermercados e eu percebi, pegando as embalagens na mão, que as embalagens são muito ordinárias, sabe? O menor cartão de menor espessura possível, porque as pessoas pensam em economizar na embalagem. E eu sempre falei que quem paga a embalagem não sou eu, é você que é nosso cliente, você que paga. Então, eu vou comprar uma embalagem mais cara, você vai pagar essa embalagem mais cara, em compensação, você vai ter como resultado um produto que aguenta muito mais as variações de temperatura que no mundo do varejo, infelizmente, acontecem. O sucesso do carpaccio foi imediato. A gente tinha, durante 35 anos, a fio, todos os meses, assessoria de imprensa. E a assessoria de imprensa vive de novidades. Se você não tiver novidade, ela não tem o que divulgar. Que no primeiro mês ela divulga, olha, tem um cara que é um açougueiro de olhos azuis, cabeludo e tal, pô, bacana. E no segundo mês vai dizer a mesma coisa? Não vai. Então, para a gente poder aparecer na imprensa, nós aparecemos muito. Eu tenho realmente milhares de recortes, de clipping, de recortes, de muitos e muitos anos. Nós tínhamos... Desde a chegada no Brasil, né? A nossa primeira saída na grande imprensa foi no jornal chamado Diário da Noite, você bem lembrar, quando nós chegamos no Brasil, dia 8 de fevereiro, nós fomos recebidos até por jornalista, porque era uma leva de refugiados que veio da Hungria. E isso virou uma página inteira, eu tenho o jornal em casa. Minha mãe guardou, depois eu guardei com muito cuidado. Então, eu tenho essa página do jornal que tem curiosidades, né? Não é só foto. Eu não estava nessa foto. A pessoa falou que eu estava fazendo a foto, porque estava a família inteira, menos eu. Não sei onde é que eu estava. Estava meu irmão no cestinho, minha avó, meus pais, meu tio, menos eu. Eu não sei onde é que eu estava. A pessoa acha que eu estava tirando a foto, porque não é possível. Estava reconhecendo o país novo. Só que aí você vê num jornal de 1957, 8 de fevereiro de 57. Quando você vê no jornal coisas que hoje seriam quase que motivo de chacota. Campanha política, que hoje se investe milhões de reais numa campanha política. Naquele jornal, naquela página, você tem um anúncio retangular desse tamanho, uma coisa assim de 5 por 10, escrito: o homem é Adhemar. Era o governador de São Paulo, Adhemar de Barros. Então, o anúncio era: o homem é Adhemar, nada mais. Não tinha obras mirabolantes, era o homem, quer dizer, um negócio incrível se olhar hoje, né? Aí tem também nesse jornal, tem um anúncio, televisor de, sei lá, 18 polegadas, móvel de marfim ou embuia, mas não tinha marca. Falava da televisão, mas não falava da marca. Não tinha... E assim por então, naquela página que a gente apareceu, tem outras pérolas que realmente mostram muito
uma época, né? Um momento, né? E, bom, nesse dia nós saímos no jornal, foi nós que começamos nesse dia. E a assessoria de imprensa para nós foi fundamental. Eu construí a marca Wessel em cima de assessoria de imprensa, que eu nunca tinha dinheiro para contratar um anúncio na televisão, um anúncio no jornal. Os raros anúncios que nós fizemos... Mas você teve um bom consultor na época da Júlio Ribeiro, né? Eu tive uma sumidade. Um grande consultor. O Júlio Ribeiro foi um amigo muito querido e ele foi me dando as dicas. Ele falou, olha, o que você tem na mão não é um açougue, o que você tem na mão é uma marca. E eu não entendi muito bem quando ele começou a falar disso, porque para mim marca era pasta de dente, automóvel, geladeira, mas ele foi me dando uns toquinhos, eu acho que eu virei um bom aluno dele, entendeu? E ele falou, olha, a marca é o que você vai deixar de grande herança para os seus filhos. E realmente hoje o nosso grande patrimônio é a nossa marca, e é a marca que faz o produto valer o que vale. Mas eu demorei muito para entender isso, porque era uma coisa totalmente fora. Para o Júlio, era uma coisa natural. Para mim, era uma coisa nova. Mas eu entendi logo e eu sempre trabalhei em cima da marca. Nos anos 70, eu abri uma loja na Faria Lima, que era assim, nova área de gente rica, consumidores de alto padrão, em São Paulo, que o pessoal foi mudando. Teve uma época aqui em São Paulo, a época do Morumbi. O Morumbi, numa época, era lugar de ricos e famosos. Hoje, infelizmente, isso mudou muito e tem casas e apartamentos para vender quase que a preço de banana. Mas a nossa clientela, que morava perto, naquela parte alta dos Jardins, Alameda Franca, perto do túnel da 9 de Julho, e Alameda Casa Branca e tal, acabou mudando para mais longe. E a nossa loja na Rua Manuel Dutra, quando meu pai começou em 1958, essa loja começou a ficar meio fora de mão. E aí nós resolvemos abrir uma loja na Faria Lima. E quando eu veio para meu pai a proposta de abrir essa segunda loja na Faria Lima, meu pai falou, de jeito nenhum. Como é que eu vou controlar a qualidade? Controlar a qualidade. Como é que eu vou controlar tudo lá? Lembra, isso aqui era uma época que o açougueiro punha a peça de carne em cima da mesa e lá ele começava a cortar os bifes, limpar. E nessa limpeza, a mais ou a menos, podia residir o açougue ter lucro ou ter prejuízo. Então, como é que eu vou colocar um cara lá que eu não estou vendo, né? Só que em 1969 eu fui trabalhar na Holanda e trabalhei num frigorífico que, aliás, onde eu aprendi sobre maturação de carne. Esse frigorífico que eu trabalhei na Holanda, ele tinha uma seção lá que fazia carne para o supermercado. Mas veja só, em 1969, ele já mandava o pacote para o supermercado. Pronto, embaladinho. Pronto, embalado e com preço de venda do supermercado. Ele recebia o preço que o supermercado ia vender, ele tinha uma impressora de etiquetas. Entregava pronto, João. Entregava pronto, ele saía do caminhão e colocava no balcão direto. Isso é uma questão interessante, porque... a Wessel acaba tendo aquela questão passa a imagem de vou fazer uma comida em casa, aquela coisa afetiva, tudo. E é uma coisa personalizada, né? O açougue da Faria Lima, eu acho que você comentou que as pessoas iam lá e falavam, mas você não vai cortar? E se eu quiser um pouquinho pequenininho? Quer dizer, tira um pouco da personalização e vai para o padrão, né? Isso é um caminho, não tem... Não tinha outro jeito. De crescer, né? Então, o que eu fiz? Eu escrevi os 50 produtos que a gente ia vender. Então, você fez uma listagem de todos os padrões que você achava. De tudo que eu achava que era mais comercial. E o nosso pacote naquela época era de 4 unidades. E a pessoa às vezes fala, mas eu queria 6. Eu falei, então ou você vai comprar 4 ou vai comprar 8. Porque eu não tinha como fazer isso. Mas eu tinha que ter... um pouco de padrão para as coisas. E depois acabou se provando que isso não era um problema. Isso era um incômodo na primeira compra, depois a pessoa acabava
entendendo. Eu lembro até dessa passagem, né? E que o pessoal tinha uma certa desconfiança, né? Porque não tinha, era um açougue sem açougueiro, né? Então, eu me lembro que até na rápida leitura, as pessoas chegavam, olhavam, aí em algum momento acho que vocês até ofereceram, então você leva, se você não gostar, você, né, não precisa nem voltar. As pessoas ainda voltavam criticando, né? Não dá pra cortar. Isso aqui não vai dar certo. Me vê mais 2 pacotes. E assim foi, a coisa pegou tração, né? E aí a coisa escalou. Você sabe que isso de trocar, nossa mídia para divulgação mais barata que tem é o nosso produto. Sim. Nosso produto. É a qualidade do produto. Essa semana aqui eu recebi, eu cuido do saque da Wessel, né? Pessoa física, sou eu que cuido. Passa. Mas ninguém. Bom. Ninguém, porque, primeiro, se é uma reclamaçãozinha, a gente resolve em meio minuto. Se é uma reclamação zona, nunca mais eu vou comprar, porque eu era um cliente que comprava, não vou... Aí me dá, eu vou conversar com essa pessoa, eu sempre falo por telefone, nunca por escrito, porque eu quero ouvir a voz e também que ela ouça a minha voz. É uma coisa de balconista de açougue, né? Então, essa semana ainda teve uma reclamação de uma pessoa que comprou um carpaccio. E o carpaccio tinha uns veios de gordura dentro. Ela falou, nossa, nunca vi tá horroroso e tal. As pessoas também soltam adjetivos com uma tranquilidade, né? Não, estava horroroso. Aí mandaram as fotos. E não estava horroroso. Ele tinha uns veios de gordura dentro, que não estava preto, não estava, sabe? Eu liguei para ela. Aliás, foi uma curiosidade, até brinquei com ela. A mensagem veio assinado Marina W. Eu tenho uma filha chamada Marina Wessel, que também tem Marina W. Eu falei, será que minha filha está reclamando via saque, né? Aí, bom, obviamente, já quebrei o gelo na hora, né? Porque é um negócio tão inusitado, né? E aí eu falei, olha, o produto não tem problema nenhum. Se fosse uma outra carne, não o lagarto, seria chamado de marmoreio. E marmoreio hoje é qualidade, antigamente era defeito. Mas... se você não está à vontade com esse produto, descarta o produto e amanhã eu vou te mandar outro. Tem nada mais barato para divulgar a marca Wessel que uma caixa de carpaccio. Aliás, uma não. Sempre que alguém reclama de uma, eu mando 2, né? Só para evitar... Quer dizer, eu faço mais propaganda... Não, eu mando 2 produtos diferentes. Mando o carpaccio que ela reclamou e mando algum produto de lançamento e tal. Então, para nós não tem mídia mais barata que o produto. Então, até hoje, se alguém não está satisfeito com alguma coisa, não precisa provar nada, não quero ver nota fiscal, porque se você tem uma reclamação, por exemplo, se ela levasse essa reclamação para o varejista, primeira coisa, nota fiscal, comprovante de pagamento, tal, né? E a pessoa acaba levando um gosto amargo para casa. Quando liga para nós, eu só quero ouvir a sua voz, eu não quero saber da nota fiscal, não quero olhar nada. E as pessoas realmente se sentem muito acolhidas quando a gente troca um produto sem questionar, né? Sabe? Troca e acabou. É o que eu disse, a nossa mídia mais barata que tem é o nosso produto. Agora, voltando um pouco na inovação, né? Você comentou dos nomes, né? Até se ela comesse um carpaccio de Wagyu, ela ia odiar, né? Porque ia ter um marmoreio gigante. Eu vejo muito o pessoal mudando o nome das carnes. Quer dizer, os vários nomes que tem. E uma das coisas que a Wessel tem é a inovação, né? Aí eu pergunto, a gente já inovou tanto, dá para inovar mais na carne, Istvan? Tem mais coisa para se fazer? Olha, tem. A grande onda do churrasco começou nos anos 90. Mas o que era o churrasco dos anos 90 até os anos 2000, 2005? O churrasco começava com a linguiça, uma costelinha de porco e picanha. Hoje, a picanha foi substituída por outras carnes, que são as tais inovações. Muitas pessoas falam, não, mudaram o nome para cobrar mais caro. Isso é uma bobagem. Em primeiro lugar, em inglês, você já tem, dependendo da região dos Estados Unidos, da Inglaterra, 3 ou 4 ou 5 tipos, nomes para a mesma carne. Como aqui. Aqui o lagarto é lagarto aqui, é tatu no Nordeste, é paulista em Pernambuco.
o colchão duro é chão de fora no Rio de Janeiro, colchão mole é chão de dentro. Nós estamos inventando nome para aumentar o preço. Acabou virando um preço mais alto porque as carnes do dianteiro, que são carnes deliciosas, e sempre foram, mas eram sempre carnes duras. Então, as carnes do dianteiro nunca iam para o churrasco, iam para a panela, para fazer cozido, que já é um patamar abaixo em matéria de percepção de preço. Quando você fala em churrasco, você topa pagar, sei lá, fui no supermercado outro dia, fui ver uns preços lá, aliás, eu estava em Recife, R$200 por quilo. Você admite pagar R$200 num quilo de picanha. Você não admite pagar R$100 um quilo de acém. Então, agora, só que o acém não é o acém do passado. O acém hoje é proveniente de um animal com bom manejo, uma raça, uma boa cruza, uma boa alimentação. Então, as carnes do dianteiro provenientes do acém, como é o Denver, como é o Flat Iron, como é o Shoulder. Botou o nome de Flat Iron para aumentar o preço. Eu vejo, às vezes, no Instagram, os caras mudaram o nome para aumentar o preço. Para com isso. Eu nem respondo. Os próprios pessoas que se relacionam dentro do Instagram já acabam descendo a lenha no cara que falou uma bobagem dessa. Sim, então para ele carne é tudo igual, né? Faz umas semanas atrás eu fiz um sanduíche japonês que eles chamam katsu. O katsu é uma carne milanesa dentro de com wagyu, né? Eu fiz com wagyu. Teve um cara que desceu a lenha. Falou, você tá louco? Você vai gastar um wagyu para fazer um sanduíche? Uma delícia de sanduíche. Eu falei, cara, é uma experiência que eu fiz, achei que ficou legal, entendeu? Eu falei, o dia que você tiver vontade, experimenta. Aí vieram uns 30 comentários descendo a lenha no cara. Falei, o negócio é maravilhoso, não enche a paciência do cara, entendeu? Então eu não entro em embate no Instagram. Claro. Claro, mas eu dou umas dicas aí das vantagens, prós e contras. Então, inovação tem sempre. Agora, o wagyu, por exemplo, virou uma inovação. Hoje, em qualquer lugar, aliás, do mundo, o wagyu é um fenômeno mundial, né? Na hora que você fala em wagyu, todo mundo já fala, bom, eu pago lá o que custa. E, dependendo do wagyu, custa R$500 o quilo, né? Muito caro. Agora, ninguém faz, independente de quanto dinheiro você tem para gastar no fim de semana, ninguém faz um churrasco de wagyu do começo até o fim. De ponta a ponta, né? Eu acho que o wagyu é um negócio legal, alguma coisa assim, uma curiosidade e tal. Até porque, pelo teor de gordura que o wagyu tem, ele se torna um pouco enjoativo se você começa a comer. Comer ali excesso. Entendeu? Então, a inovação sempre vai ter, né? Tem a inovação na qualidade da carne ou em produtos novos, tudo. E tem uma questão que você até comentou de ter o controle, né? Que o seu Laszlo ele veio de uma Europa com escassez, com uma situação de guerra, tudo. Claro. Então, para ele, o controle é tudo. E você veio com a inovação saiu do açougue e foi para a indústria, né? E aí já não tem mais 3 açougueiros no balcão, são 100 funcionários, tem... Como que você controla, por exemplo, controle de estoque, né? Que é uma coisa importante na carne, ou a pontinha que sobra ali, saber... Olha, ainda mais com o desafio da geração de hoje, que não tem a mesma resiliência que tinha o seu Laszlo, por exemplo. Claro. Então, como que é isso? Olha, é um bom ponto, porque nós temos uma galera fazendo apontamento de cada pedacinho de carne que não é. Nós temos uma planilha de custo de cada carne. Até agora, antes de sair para vir para cá, a gente estava vendo uma planilha de custo que a gente passou dentro e falou, opa, aqui tem cara de ter uma coisa errada. Porque tinha algum subproduto, nervo, não sei o quê, que na planilha nossa estava como 0,1%. Não existe nada de 0,1%. Peraí, não é um laboratório de análise clínica. Alguém errou, ou era 1%, ou não é. Mas aqui alguém não conferiu também de olhar. Então nós temos na fábrica uma boa turma lá, não sei te dizer quando, pelo menos umas 5, 6 pessoas só fazendo apontamento. Anotando
o que deu de quebra, de não rendimento, né? E aí toda essa informação sobe e no escritório tem outras 5 pessoas em custos que transformam isso numa planilha, realmente um negócio bem... E o que aconteceu, Daniel, nos últimos anos, que no começo foi um transtorno para nós, você sabe muito bem disso, rastreabilidade. Sim. Rastreabilidade, para implantar, é um transtorno. É um transtorno. E não é aquele negócio que no começo da rastreabilidade tem assim, você compra uma picanha e você sabe de que fazenda veio a vaca. Isso aí, ninguém quer saber disso. Grande coisa, sabe se veio do Paraná. Isso aí é 1 em 1000 que vai olhar esse QR Code para saber de que fazenda, quem era a mãe daquele boi. Isso é bobagem. Porém, na indústria, a rastreabilidade, que é uma dificuldade para implantar, acaba sendo uma ferramenta para nós, não para o governo, não para o Ministério da Cultura, para nós, interna. Uma ferramenta maravilhosa para chegar rapidamente em algum problema. Nós tivemos recentemente uma rede muito boa de hamburguerias aqui em São Paulo, e o pessoal falou, olha, não está igual, está meio diferente. Tá. Isso foi numa quinta-feira. Sexta-feira, o vendedor que atende esse cliente, minha filha, que é a Tatiana, que que conhece hambúrguer de cabo a rabo, nós fomos até a unidade do cliente e falei, não, então faz o hambúrguer para a gente provar. Nossa, mas nós reclamamos ontem, o senhor já está aqui hoje? Falei, bom, quanto mais rápido atender uma reclamação, melhor, né? Então, vamos resolver o problema. Aí nós colocamos na chapa e minha filha e eu já olhamos um para o outro e falamos, está com gordura demais. Não falei nada para ele, falei, é por isso que ele perdeu a estrutura, que a proteína se conecta, a gordura Sim, não. Derrete. Então, quando está com excesso de gordura, ele acaba perdendo a estrutura um pouco, principalmente em baixa gramatura. E no caso era de 100 gramas, eu acho. E aí nós saímos de lá e ligamos para a fábrica. Escuta, me rastreia esse produto. Fotografamos o rótulo. O lote e tudo. O lote. E nós temos contraprova de tudo. Não sei se é obrigatório ou não é obrigatório. O fato é que nós temos contraprova de tudo até vencer. Então, os produtos têm 6 meses de validade. Durante 6 meses, a gente guarda 4 unidades de cada coisa produzida lá. Ela falou, realmente, do período que o analisador estava em manutenção, faltou uma peça que tinha que vir da Dinamarca, que é esse equipamento dinamarquês, foi dosado na mão, e esse cliente é muito sensível a isso. Alguns nem você botou maionese, botou queijo, botou bacon. E a vida seguiu. Já não muda, não muda nada. Mas Sim. tinha provavelmente 2% a mais de gordura. 2% é 10%. Se você tem, nosso hambúrguer em geral tem 21%, se tem 2 a mais é 23%. Então, ele é 10% a mais de gordura. Ele aparece. Mas graças à rastreabilidade, graças à nossa contraprova, nós chegamos à conclusão que sim, aí já tinha voltado o analisador. Pegamos o hambúrguer, deixamos congelar, botamos no analisador e sim, deu 23% de gordura. A rastreabilidade é uma ferramenta maravilhosa para nos ajudar, para nos defender, para tudo. Mas para implantar, meu Deus do céu, foi um Deus nos acuda. Tem muitas empresas que acham que encaram isso como uma exigência do Ministério, sem fundamento, tudo, mas como você disse, é uma ferramenta que a empresa pode utilizar até para rastrear desperdício. A seu favor. A seu favor. A seu favor, claro. Mas e hoje, no sistema de gestão, nós temos a TOTUS lá, o sistema de gestão, ele já tem uma ferramenta para rastreabilidade.
Então você imputa lá os dados da compra da carne, não sei o que e tal. Ele já pega lá. Você vai na rastreabilidade. Eu vou te confessar uma coisa, quando nós tivemos que implantar isso, eu também achei que esse troço só vinha para uma coisa, para encher a nossa paciência, né? Mas na verdade, com os anos e com tudo isso, a gente percebeu que é uma ferramenta maravilhosa, que é chato para implantar e depois que virou rotina, o negócio é automático. Voltando ao seu Laszlo, né? Ele chegou aqui, vocês chegaram aqui em 57, né? 58. Né? Nós chegamos em 57, dia 8 de fevereiro, e meu pai abriu o seu açougue em março de 58, 1 ano e 1 mês depois. Março de 58. Falando para os empresários que estão vendo a gente, se o seu Laszlo chegasse no Brasil em março de 2025... ele ia construir isso que a família Wessel construiu chegando. O que você tem a dizer naquela época? Seria muito difícil. E naquela época, era terra de cego, né? Sim. Total. E depois, a indústria... Naquela não tinha indústria, né? Tinha abatedouro, né? O dono do abatedouro nunca ousava chegar com um pacote de carne para vender para um varejista. Ele vendia um quarto de boi e os açougues, os supermercados tinham açougue e desmanchavam o quarto de boi e eles faziam. Eu fui o primeiro a levar um produto para o supermercado, que era uma carne embalada com nome, com padrão, como era na Faria Lima. E quando eu mostrei isso para o Pão de Açúcar em 95, eles ficaram encantados com essa ideia. Nos cadastraram de imediato. E foi tão bem sucedida essa exposição de produtos na bandejinha, tudo com padrão, porque bandejinha já tinha naquela época, mas eles usavam aquela teoria da caixa de morango, né? Bota os morangos grandes em cima e um monte de moranguinho pequenininho por baixo. Então era mais ou menos essa teoria. Então quando a gente fazia o negócio tudo arrumado, nunca coloquei um bife em cima do outro, sempre um do lado do outro, para o consumidor poder olhar ver, né? Que ele comprava e tal. Foi uma coisa tão bem sucedida no Pão de Açúcar que nós entramos no planograma da loja. Toda loja nova que abria já tinha lá o espaço Wessel dentro da loja. Que era a loja dentro da loja, era um showroom ali. Showroom não, era uma área de venda. Uma área de vendas, né? Nós tínhamos um vendedor nosso em cada loja, como na nossa loja. Você operava o açougue? Não, eu operava o nosso balcão lá. Tinha lá o açougue deles, tinha lá. Mas não tinha... Hoje, os frigoríficos querem o nosso espaço. Querem e conseguem, quer dizer... Então, hoje a concorrência ficou... Então, naquela época, meu pai chegamos em terra de cego. Hoje, os cegos já foram todos enterrados. Hoje, quem está aqui de olhinho aberto, ele enxerga muito bem. Então, hoje, a grande indústria é o nosso grande concorrente. E você, para poder ficar com o pescoço fora d'água, quando você tem como seus concorrentes os 2 maiores frigoríficos do mundo, vamos dizer que você tem que caprichar no seu trabalho. Você acha que o mercado não é pulverizado? É um mercado muito... Olha, só dois... mas em termos de produto... tudo que nós fizemos, o carpaccio, o hambúrguer só de carne, a maturação e outras coisas mais, tudo foi copiado. Não tem patente para fazer um carpaccio. Então, quem é que vende? Quem tem, primeiro, uma marca que o consumidor confia e que, para continuar tendo a confiança do consumidor, mantém o padrão o mais estável possível. Ainda na semana passada, eu estive no Pão de Açúcar, porque um diretor dos tempos mais antigos retornou ao Pão de Açúcar. Ele me chamou... um recadastro? Pediu um recadastro. Ele me chamou lá para a gente conversar, para ver que não vamos fazer daqui para frente e tal. E aí ele falou, olha, eu vou te dizer uma coisa. A categoria hambúrguer premium, que hoje é uma categoria, naquela época era eu sozinho, né? Sim. A categoria hambúrguer premium está estável, não cresce. A Wessel cresceu 10%. Olha só. Portanto, alguma coisa vocês estão fazendo melhor que os outros. Então,
Hoje, para você ter concorrentes do peso dos nossos concorrentes, você não pode brincar com esse assunto. Exatamente. Então, é difícil você ver 70 anos depois como é que ia ser, mas ia ser muito mais difícil, ou talvez poderia ter sucesso dentro do açougue do Bexiga na Rua Manuel Dutra. Porque os açougues bons de alguns bairros continuam. Permanecem, né? Você tem aqui em São Paulo pelo menos 3 ou 4 açougues que eu conheço, né? Deve ter muito mais, mas que trabalham maravilhosamente bem. Pergunta a vocês, caras conseguem abrir uma segunda loja? Não conseguem. É muito mais fácil você treinar um franqueado para ser dono de uma hamburgueria do que ser dono de um açougue. E a hamburgueria Vessel, quando é que sai? Nós fizemos em 2005, há 20 anos atrás. Um amigo me convidou, que era o Sérgio Arno, que era um cara com bastante proeminência na cozinha italiana, de melhor qualidade e tal. Ele me ligou um dia e falou, eu queria fazer uma hamburgueria. Eu falei, o que é hamburgueria? Eu falei, não, os fazanos fizeram forneria, nós queremos fazer uma hamburgueria. Não existe nem a palavra forneria, nem a palavra hamburgueria. Então ele me chamou para fazer hambúrguer, chamou o dono das salsichas Éder, que era uma marca muito boa, e chamou o Ari, que era dono do Fogo de Chão. Um cara que opera restaurantes como ninguém, sim, um cara que faz salsichas de muito boa qualidade, na época, depois ele vendeu, e a qualidade ficou com ele, a salsicha ficou com quem comprou, e o nosso hambúrguer. Inauguramos em fevereiro, março de 2005. E foi a maior encrenca da minha vida, porque foi um sucesso enorme. A gente atendia no General Prime Burger, na Rua Joaquim Floriano, aqui em São Paulo, 16 a 18 mil pessoas por dia. Desculpa, por mês, né? Por mês. 16 a 18 mil pessoas por mês. 500, 600 pessoas por dia. 700 no fim de semana e tal. Essas pessoas deixaram de comprar em outros lugares lá perto, na Rua Mauri, que era uma rua de restaurantes, tá? Voltando a ser. Tá? Só que esses caras da Rua Mauri eram nossos clientes. E na hora que a gente começou a abrir o General Prime Burger, nós perdemos todos esses clientes. Então, para mim, o Prime Burger foi mais um problema do que uma solução. E, por sorte, um dos sócios gostou da brincadeira e comprou todo mundo e ficou. Eu dei graças a Deus e nunca mais vou entrar. Mas continuaram fornecendo. Sim, nunca mais entrarei num negócio onde eu seja concorrente do meu cliente. Seu cliente. Hamburgueria não existe em português. Em húngaro existe hamburgueria? Não, hoje até tem hamburgueria em vários lugares, já até na Itália, mas ele foi criado aqui. Mas hambúrguer de carne pura, com um pão de boa qualidade, uma carne mais alta e tal, tem na Hungria, sim. Eu estive agora há pouco na Hungria, tem em qualquer lugar hoje. E perguntar para você, você traçar um paralelo entre esse cuidado com o alimento, né, esse zelo que você tem com a produção, com o negócio, né, quer dizer, com a empresa, né? Você consegue ver uma correlação entre isso, entre o cuidado com o alimento e o cuidado com o negócio para ele prosperar, né? Como é que traçar um rápido paralelo? Hein? Daniel falou agora há pouco de controle, né? Controle é fundamental. Sem controle, você não faz nada. Então, quando a gente tem a qualidade como a nossa guia no negócio, a qualidade não é só a carne ser de boa qualidade, é o controle ser de boa qualidade, o recebimento ser de boa qualidade, a maneira de estocar na câmara de ser de boa qualidade. Então, nossa exigência de qualidade, com tudo, é muito grande, que acaba refletindo no negócio. Meu filho e eu andamos na fábrica, feito um cachorro perdigueiro, com o celular na mão, fotografando o que não está bom aqui, o que não está bom lá, o que não está bom não sei o quê. Tem uma lâmpada queimada, porque que não trocou. Tem um ralo com um pedaço de carne. Entendeu? A gente fica lá, né? E aí mandando esses WhatsApp para cada pessoa responsável. Então, a qualidade, eu acho que é o que garante o nosso espaço nesse mundo onde é a briga de cachorro grande, né? Supervisão nunca é demais. Não.
E o atendimento também, né? Eu lembro uma passagem também do seu pai dizendo essa questão da qualidade do produto, a procedência e o atendimento, né? Sempre teve esse binômio, né? Que garantiu também que vocês seguissem no mercado tão difícil, né? O atendimento é fundamental, seja lá de saque, seja também de reclamação. Uma das coisas que a gente tem como boia para ficar com a cabeça fora d'água é que para os grandes é muito difícil fazer isso. Muito difícil. É difícil, por mais que organizem, sexta-feira, 6 da tarde, o cara vai embora. Tem um saque no sábado, ele vai ficar para segunda. Sim. Agora... E Estivan, só para a gente vai chegando perto do final, mas você tem algum outro país de referência que você fala que o pessoal tem também um alto nível de qualidade, de entrega, que você pudesse traçar aí uma referência tua? O mercado brasileiro é muito avançado, né? A gente evoluiu bastante ao longo dos anos, né? Tem alguma referência sua fora do Brasil que você fala, puxa, ali... O atendimento ao consumidor, todas as empresas que estão vivas hoje, de uma maneira ou de outra, atendem bem o consumidor ou o cliente, né? Senão não estaria... não estaria viva. Eu acho que, sei lá, na Europa o atendimento é muito levado a sério. Os Estados Unidos acho que menos, assim, no geralzão. Sim, né? sim. Mas na Europa, em geral, atendimento, vai para a Alemanha. É que lá é um outro mundo. Eu trabalhei no frigorífico em Munique no final dos anos 60. Aí eu voltei para visitar o frigorífico uns anos depois, mas bons anos depois. Aí visitei e eu precisei ir na farmácia comprar um band-aid que eu tinha machucado o dedo. Aí chega na farmácia, tá o mesmo vendedor lá de 10 anos atrás. Isso é um negócio muito europeu. O que nós fazemos aqui é muito americano, que é multiplicar, expandir e tal. O europeu, eles são bons de serviço porque o cara está atrás do balcão a vida inteira. A vida inteira. Então, ele conhece cada cliente e tal. E aí, o Brasil se diferencia muito nisso também. A gente tem um continente, não é um país. Quando alguém me fala assim, como é que está o mercado? Eu falo, o mercado está maravilhoso. Tem 220 milhões de pessoas que acordam de manhã com vontade de comer. Bom, e mais de uma vez, né? Não, isso não é maravilhoso? Tem 220 milhões de pessoas abrindo a boca para comer todo dia, sim. Só que você tem que ser lembrado por essa pessoa. Você precisa chegar na hora certa, com o produto certo, com o preço adequado, com a embalagem certa. Então, tudo aquilo que a gente não consegue é porque, de alguma maneira, faltou competência nossa. Eu ia perguntar, a pergunta final ia ser, o que você tem manda uma mensagem para quem tem um negócio, uma hamburgueria, tudo, você já mandou a mensagem, A né? mensagem isso aí. Fantástico. Fantástico. Muito obrigado. Obrigado a vocês, foi muito bom. Dura cumprir horário, né? Porque a gente começa a se empolgar e aí... A gente vai, mas conte conosco aí. Mas a gente vai fazer o SanityCast Vessel 2. Opa, vamos lá. Espero ser lembrado na próxima. Muito bom, muito bom. Com certeza. Muito obrigado a todo mundo que assistiu a gente, que gastou seu tempo precioso em escutar as coisas aí de alguém que começou muito tempo atrás. Pessoal, é isso. Então, hoje a gente fez a estreia aqui e com muito orgulho, um papo muito contagiante aqui, muitas histórias e grandes lições. Espero que vocês gostem. Obrigado.